uma das maneiras mais fáceis e mais importantes de desmistificar alguns problemas, principalmente na saúde mental, é falar sobre eles. Vamos assistir aqui uma entrevista que o Drauzio Varela fez com o Felca, falando um pouco sobre depressão e o tratamento da depressão. E eu achei interessante porque ele traz uma desmistificação de alguns sintomas que às vezes as pessoas acreditam que seja a depressão. Vamos assistir aqui comigo. Olá, nós vamos falar com uma pessoa que a maioria de vocês conhece, se não todos, o Felca. O Felca é um jovem que vem fazendo um trabalho muito interessante na internet. Ele é um criador de conteúdo. Nós vamos falar com ele sobre um transtorno mental. Ele expõe os transtornos dele, muitos dos quais uma quantidade muito grande de pessoas têm, mas não têm coragem de tornar públicos, né? O Felca não tem esse problema. Nós vamos falar hoje sobre depressão. Para mim, antes da gente poder começar, eu acho que o mais importante de uma figura tão grande quanto o Felca, seja você gostar dele ou não, enfim, você ter apreço por ele ou não, acompanhar o trabalho dele ou não, mas uma figura tão importante, tão grande quanto ele, de tanta visibilidade, poder falar sobre o seu sofrimento mental de maneira aberta, no sentido de poder desmistificar a questão da saúde mental, isso é muito importante. Isso também é uma maneira de poder trazer luz para um problema que é tão grande, mas que por vezes é carregado de tanto preconceito. Bom, vamos começar aqui com o vídeo então. Como é que a depressão te toca? Bom, eu convivo com a depressão já faz um tempo e a depressão, muitas pessoas pensam que é uma tristeza absurda, um sentimento muito ruim, mas a depressão ela vem muito como uma apatia, é uma ausência de sentimentos, é uma forma de você ver a vida muitas vezes carrega crise existencial. A depressão me toca dessa forma, muitas vezes eu não tenho vontade de fazer nada, eu tenho vontade de ficar quieto, e muito do processo de cura da minha depressão foi uma virada de chave que eu tive, e daí eu comecei a pensar no que eu sentia quando eu ajudava alguém. Cara, quando eu vou lá num morador de rua, tá precisando de uma comida, eu vou lá, compro um prato de comida com ele, como que eu me sinto? Eu me sinto muito bem, muito melhor do que dinheiro, do que fama. Então eu comecei a falar assim, caramba, aí eu ressignifiquei minha depressão. Talvez, e a minha crise existencial, talvez o motivo de eu estar vivo é para ajudar o próximo. E quando eu fiz essa conexão, eu comecei a fazer isso de forma compulsiva, tentar ajudar todas as pessoas que eu consigo para lidar com essa dor, para lidar com essa apatia. E minha vida começou a fazer sentido. Olha que interessante, né? Na experiência dele, que é uma experiência muito comum, não é só do Felca, principalmente em pessoas que convivem então com um quadro depressivo mais a longo prazo, ele não traz como a principal característica a tristeza, que é o que a gente pensa em primeiro momento, né? Uma tristeza, né? A pessoa que está triste, então ela está com depressão. Ele não traz isso como sintoma principal, pelo menos no caso dele. Ele traz a apatia. Olha que interessante, que mudança de perspectiva. Parece pouco, né? Parece que é quase a mesma coisa, mas não é. Porque a tristeza é um momento em que você está se sentindo mal, você teve uma perda, você teve uma situação complicada, você teve uma frustração, né? Enfim, e aí você sente aquele sentimento de pesar, de tristeza, enfim, né? Agora, a apatia é quando o mundo, por vezes, o mundo perde o brilho, né? É muito comum as pessoas que convivem com depressão há mais longo tempo dizer que o mundo ficou cinza, né? Não é nem que elas estão tristes, né? É que elas já não sentem mais a atração por esse mundo, elas já não sentem a vontade de viver, né? Que é diferente de estar triste. E isso muda significativamente a maneira como a gente pode perceber, a gente pode notar a depressão, né? Então nem sempre a depressão vai ser qualificada para aquela pessoa que chora muito, ou que está sempre para baixo, ou que está muito triste, né, porque teve uma perda muito grande, alguma coisa assim. Não, nem sempre vai ser isso. Às vezes é aquela pessoa que já há muito tempo não consegue ver sentido na vida, não consegue ter uma ligação com esse mundo, digamos assim, não consegue ver alguma coisa que o prenda, que o faça querer viver,
né? E muitas pessoas convivem com isso por muitos anos e não conseguem elas mesmas, às vezes, reconhecer que alguma coisa está errada com elas, que alguma coisa não está bem, né? Porque talvez por elas não preencher esse primeiro sintoma, que é o sintoma da tristeza, elas não conseguem reconhecer que talvez o que elas estão sentindo seja uma depressão, o que elas estão sentindo seja um problema mais complexo, né? E aí o que o Felca traz, né? Olha só, a minha busca foi buscar por achar alguma coisa que fizesse sentido na minha vida. Top, muito legal, cara, muito legal. Eu acho que esse é um ótimo caminho, né? Encontrar alguma coisa que o faça sentido. É uma busca muito, muito importante, muito, muito pertinente, né? E que bom que ele conseguiu, né? Vamos continuar aqui vendo o vídeo, senão eu vou ficar só falando aqui, vocês sabem que eu acabo me perdendo, né, no raciocínio. Eu acho que é muito importante a pessoa que tem depressão não perder a esperança, porque a depressão faz a gente perder a esperança. Muitas pessoas que têm depressão, outros transtornos, eles negam buscar um tratamento porque a depressão te faz negar coisas que são boas. A depressão te leva para esse caminho. A depressão, ela faz com que a sua cama seja muito sedutora e uma academia, buscar um tratamento, fazer uma coisa para o seu bem-estar, se conectar com os amigos, seja muito aversivo. Mas se você não fizer nada por você, se você não buscar a melhora não chega. E você estende muito esse tempo onde você poderia estar buscando um tratamento, buscando uma ajuda. Então, realmente, o tratamento, ele salva vidas. Você buscar uma psiquiatria, buscar um psicólogo, ele salva vidas. Você acha que essa tua atuação na internet teve um efeito terapêutico em relação à tua depressão? Com certeza sim. Com certeza sim. Porque eu pude me sentir útil. Eu pude sentir que eu estou fazendo algo para ajudar. E não só essa atuação na internet, porque nesse caso chegou em escala nacional, esse caso mais recente, mas qualquer ajuda que eu fazia, qualquer ajuda que se faça pelo próximo, ele é muito recompensador. Então eu acho que a pessoa depressiva, o mais importante é você não perder o propósito da sua vida. Nesse sentido, você acha que você conseguiu exatamente esse tipo de objetivo ou a repercussão foi muito maior do que você imaginaria? Eu acredito que essa entrevista ali, até pelo tempo que eu vi que ela foi postada, foi próximo ali daquele momento que o Felca lançou aquele vídeo, né, sobre abusos infantil e tudo mais, né, que teve uma grande repercussão. Isso já faz quase um ano, né, então já faz algum tempo, né. Mas eu acredito que tenha sido mais ou menos naquela época essa entrevista. A repercussão foi muito maior do que eu imaginava, porque não tinha métrica de comparação. Ele foi um dos maiores vídeos postados da América Latina. É um dos maiores vídeos do Brasil, em tempo de visualização no prazo. O vídeo vertical que eu postei sobre o assunto, ele atingiu 200 milhões de visualizações. E não existe números como esse no Brasil. Então, por não ter comparativo, não teria como eu chegar na minha imaginação que chegaria lá. Nunca seria possível imaginar, né? Eu imaginei que seria grande. Se é grande, mas o que fez eu fazer que é importante. É importante. E o que foi que te fez fazer? O que fez eu fazer esse vídeo foi observar que estava acontecendo isso e não acabava, não passava, estava acontecendo, as crianças estavam se desenvolvendo nesse ambiente. Explica um pouquinho melhor, como é que você observou que estava se passando isso? O que te fez suspeitar que o problema fosse muito mais grave? Muito por uma observação mesmo sobre as coisas do mundo que eu faço já de natureza, assim, eu sou muito observador, eu gosto de observar a mim, as pessoas, ao mundo, gosto de tecer reflexões, sempre estou tecendo reflexões sobre tudo, e eu observei por estar inserido na internet. Eu tenho amigos influenciadores, eu tenho amigos artistas, eu estou nesse ambiente, eu observei que outros influenciadores estavam fazendo isso com as crianças, e daí eu comecei a pesquisar primeiramente por uma curiosidade do caramba, o que é isso que está acontecendo, por que eles estão fazendo isso, e comecei a ver que o buraco é mais embaixo. Que, na verdade, essas crianças, elas vieram dessa rede dos influenciadores novas, com 12 anos, 11 anos, e cresceram, se desenvolveram sem ninguém fazer nada. E daí, quando eu observei que era muito mais embaixo, eu falei assim, talvez eu faça algo sobre isso. E daí... Aquele vídeo do Felca, né? Eu particularmente eu não assisti, tá? Eu não assisti porque eu já imaginava o que ele queria dizer
e eu não quis assistir, sabe? Não quis me colocar naquela situação, eu sabia que ia ser um conteúdo pesado, eu não quis assistir, deliberadamente eu não quis assistir. Mas foi impossível não ser impactado pela repercussão que aquele vídeo teve, né? Foi impossível não ter nenhum tipo de impacto nas redes sociais, né? A menos que você estivesse numa caverna, né? O vídeo que ele lançou, o movimento que ele fez foi um movimento importantíssimo, né? Um movimento importantíssimo. E, na verdade, ele só deu luz, ele só colocou o holofote em cima de uma coisa que todo mundo já sabia que acontecia. Todo mundo já via, só ninguém tinha feito nada. E que bom que ele, com o tamanho dele, com a visibilidade dele, enfim, com toda a possibilidade que o nome dele, que a figura dele tem, conseguiu, então, utilizar isso, né, de uma maneira ao bem público, né, que aqui a gente está falando, eu acho que o que ele fez, na verdade, foi algo cidadão, né, ele fez ele contribuiu socialmente, né, com aquilo, trazendo visibilidade para um assunto que é extremamente importante, né, que é a sexualização das crianças, né. Depois foram inventar aquela lei Felca, que eu acho que foi precipitada, meio marqueteira, mas a gente sabe que que os deputados fazem, porque é assim que eles ganham um impulso nas redes sociais também, né? Mas era só o que ele buscou, na verdade, o que ele queria mesmo, era que o ECA fosse aplicado, né? Que o Estatuto da Proteção da Criança e do Adolescente fosse aplicado, né? Que é proteger a dignidade das crianças, né? Enfim, vamos continuar aqui. Entra aquele processo, cara, só vai perder marca, só vai perder coisa. Ah, mas talvez eu faça algo sobre isso. E daí, tudo desce, fica o vou fazer. Ô, Felca, para quem não assistiu ao vídeo, explica como foi esse processo ao qual você chegou, mostrando o drama dessas crianças todas e o que acontecia com elas ali. O vídeo demorou de pesquisa, roteiro, gravação, produção, ele demorou mais de 1 ano para ser produzido. De pesquisa foi muito tempo. E você perguntou como me afetou? Sempre que eu via um vídeo dessas crianças, sempre que eu via esse material, eu tinha que tirar um tempo para mim. Tinha que resetar minha saúde mental. Assim, nossa, é demais, eu preciso ficar um pouco sozinho, preciso ficar um pouco sem ver isso, porque é muito impactante. É muito cruel mesmo, assim. É você pegar a ganância humana e você colocar a ganância humana numa pirâmide, numa escada, chegar no topo da ganância humana. Então, é muito material, é muito doloroso, é muito impactante, assim, é muito... eu sempre faço essa relação de que existem coisas materiais e coisas espirituais. Nesse caso, adultização é absolutamente material e nem um pouco espiritual. Assim, é muito no chão, é muito aterrado, porque é só por dinheiro, sem considerar qualquer tipo de responsabilidade, sem considerar a consciência da criança, sem considerar que existe um ser humano ali se desenvolvendo, sem considerar o livre brincar, todas as coisas que a psicologia já fala há tanto tempo, é completamente vil. E com certeza a pesquisa foi muito duradoura, justamente porque eu não conseguia tirar muito tempo do meu dia para fazer isso, senão eu ia sucumbir. Pegar um tema como esse, que a gente, quando vê aqueles vídeos, fica horrorizado, não é? Não? Isso não agravou teus episódios depressivos, hein? Olha, cara, que pergunta boa, que pergunta interessante do Drauzio, né? Por quê? Talvez se a gente pensar logicamente, né, a exposição a esse conteúdo, então, violento, esse conteúdo, enfim, de exploração que ele deve ter consumido para poder fazer essa pesquisa, como ele disse, né? Em teoria, a gente pensaria que pioraria, então, a saúde mental dele. Vamos ver qual que vai ser a resposta dele. Eu aposto que a gratificação que ele teve por fazer esse movimento foi muito maior do que os males que o fez. Como eu tava assistindo, foi muito difícil, mas como eu tava assistindo aqueles vídeos por saber que eu iria denunciar, ele não agravou o meu episódio depressivo, pelo contrário, ele ajudou, porque me deu uma esperança de, cara, eu posso fazer algo. Olha que interessante, isso que eu quis dizer, né? Ele encontrou, né, naquele momento, talvez, de um momento apático da vida dele, de um momento de dificuldade de ligação com o mundo, ele encontrou ali uma chama, né? Uma pequena chama que ele se prendeu, que ele segurou e fez com que aquilo iluminasse o caminho dele de novo. Olha que legal, entende? Claro que a gente não precisa levar a vias de fato, a grandes questões como o Felca fez, né? A gente está falando do exemplo dele.
Mas muitas vezes, em pessoas que estão nesses momentos, ou passam por situações complicadas, assim, em episódios longos, depressivos, né? Ou episódios de distimia, que a gente pode dizer, né? Também, que seria basicamente uma depressão muito longínqua, né? Uma distimia, assim, sendo bem simplório, né? Às vezes é isso, sabe? É poder encontrar na vida desse sujeito, ele poder encontrar alguma coisa que o faça reacender, que o faça olhar de novo para a vida com uma possibilidade, uma possibilidade. Porque a pessoa com depressão, a pessoa que está apática, ela não vê possibilidades na vida. E não de possibilidades que ela não pode fazer as coisas, mas que nenhuma dessas possibilidades que ele pode fazer é algo que vale a pena. E ali o Felca, no caso dele, ele encontrou ali uma possibilidade de algo que pode valer a pena investir. Investir seu tempo, investir a sua energia, investir a sua libido, né? E como eu tenho voz, como eu posso falar, hoje eu tenho alguns números, eu posso falar e causar mudança, fazer algo mesmo, parar. É muito curioso na tua carreira que você, bem jovem, na década dos 20 e poucos anos aí, começou a se interessar por esses temas e levar para a internet transtornos mentais. Não é? Que não é o normal. O normal é as pessoas fazerem as coisas que a gente está habituado a ver e acha até bobas no total, né? Porque, e nessa profundidade, por que você se interessou por esse tema e disse, não, eu tenho que falar sobre isso? E, Drauzio, isso tem tudo a ver com a minha depressão. No CERN, eu só tô vivo por isso, para ajudar pessoas. Porque eu tentei preencher o vazio com outras coisas, preencher com dinheiro, preencher com fama, e não ajudou, não funcionou. E daí eu comecei a entender que o vazio só seria preenchido, primeiro com Deus, sou cristão, mas segundo, ajudando o próximo. Ajudando o próximo a ter qualquer tipo de consolo. Para mim, o mais importante desse vídeo, além das denúncias, obviamente, são muito importantes, os criminosos foram punidos e pessoas foram... as doações aumentaram mais de 3.000%, as doações de instituição de casas que cuidam de crianças vulneráveis, mas o mais importante é que eu coloquei na telinha do brasileiro, no celular do brasileiro, quase uma terapia, que é muito o que a gente está fazendo aqui, a gente falando sobre saúde mental, eu coloquei quase que uma terapia com a psicóloga, e a psicóloga que é maravilhosa, fez um trabalho incrível, falando para a criança, ou para a criança crescida, às vezes falando coisas que aquele adulto que talvez tenha sido abusado na infância, nunca tivesse ouvido. Uma coisa tipo, cara, não é só culpa. Isso parece que é óbvio, parece que pra gente que parece que é óbvio pra todo mundo, mas às vezes a pessoa nunca ouviu isso. Não é óbvio. Não é óbvio, infelizmente. Na verdade, é o comportamento mais comum das pessoas que sofreram algum tipo de abuso na infância, né? Se sentir culpadas, né? Se sentir culpadas por terem sofrido ou por terem contado, né? Já peguei casos de pessoas que se sentiam culpadas porque eventualmente contaram que tinham sido abusadas. E aí se sentiam culpadas porque na cabeça delas tinham decepcionado os pais, tinham então colocado a vergonha que trouxe tudo isso, né? Ou até mesmo tinham então trazido consequências para as pessoas que abusaram delas, né? Porque os abusadores de crianças, ao contrário do que as pessoas pensam, os abusadores de crianças normalmente, na sua grande maioria, são pessoas familiares ou próximas da criança. Não é alguém de fora que entra dentro das casas e abusa das crianças. Não é. Normalmente é um pai, um padrasto, um irmão, um tio, um primo, um padrinho. São pessoas próximas. Pessoas que têm o convívio, têm o cuidado, têm apreço. A criança tem apreço por aquela pessoa e às vezes os pais também têm apreço por aquela pessoa. Então o sentimento de culpa é um dos sentimentos mais, enfim, infelizmente é mais corriqueiro nas pessoas que sofreram abuso. Se sentirem culpadas por terem passado por aquilo, se sentirem culpadas, enfim, por N situações. E depende de como a pessoa se coloca naquela situação. Mas o sentimento de culpa é muito grande. Como se elas fossem culpadas pelo crime que as acometeu, né? Não é só culpa, é tão simples, mas às vezes é capaz de salvar. Então, pra mim, o mais importante foi esse. E muito do cerne do porquê eu tô vivo. Eu falo de transtorno mental, eu falo de saúde mental. É muito porque eu estive lá, alguns dos transtornos eu estou lá, e sei o quanto é difícil. E você que está lá, se eu puder servir, nem que seja um pouquinho, pra te tirar um pouquinho de lá, colocar mais cá,
eu vou fazer. Quando você diz para uma pessoa, um amigo, um conhecido qualquer, fala, olha, você está sofrendo mais do que devia, está muito preocupado, você mudou seu comportamento, virou uma pessoa mais triste, mais introspectiva no mau sentido, e você tem que procurar ajuda, não é? Tem que procurar um psicólogo, um psiquiatra. A pessoa diz, eu não, ele está pensando que eu fiquei louco. A que se atribui essa resistência assim? Puxa, Drauzio, isso é muito importante de falar, porque realmente é um sentimento muito comum que as pessoas têm. De, cara, eu não vou consultar um psiquiatra lá, o psiquiatra, o psicólogo é coisa de doido, é coisa de louco, não é pra mim. O psiquiatra e o psicólogo, eu quero que quem esteja em casa entenda isso, é pra todo mundo. Não tem a ver com transtorno. Você tem que se entender, tem que falar, tem que se acompanhar. Às vezes você acha um transtorno. Trate, cuide, cure, não cure, mas acompanhe. Mas o psicólogo, o psiquiatra, todos deveriam fazer tratamento com psicólogo, todos deveriam fazer acompanhamento. Porque é libertador, porque todos têm dores, e o psicólogo atua justamente na dor. Isso é legal que ele diz, assim, eu particularmente até diria que o psicólogo não trata os transtornos, né? Normalmente quem trata transtornos são os psiquiatras, né? Eles que cuidam e eles que gostam dessas coisas dos transtornos, né? E tudo mais. O que o psicólogo faz mesmo é tratar da dor das pessoas. E às vezes essas dores não têm um transtorno ligado, não tem um nome essas dores. Mas não significa que elas não existam. E é isso que um psicólogo faz, sabe? É a gente poder olhar, pegar essa pessoa junto com ela e vamos dizer assim, olha, vai ser difícil, vai ser dolorido, mas a gente precisa olhar para essa tua dor. A gente vai olhar para essa tua dor, a gente vai olhar para isso que te incomoda. E quando a gente olhar para ela, olhar o suficiente, poder falar sobre ela, quem sabe um dia não doa mais tanto. Eu não posso prometer que não vai doer nunca mais, mas talvez um dia não doa mais tanto. Seja suportável. Que isso já não impeça que a sua vida continue, né? Então, eu acho, você perguntou aqui eu atribuo, eu acho que vem no cerne mesmo da questão, Desculpa, vem do fato no microfone. da psicoterapia ser algo ainda muito recente. Ainda é recente. Eu acho que futuramente vai ser comum todas as pessoas buscarem terapia, vai ser algo normalizado, mas hoje ainda é um pouco recente. Veio aí em 1800, 1900 começou, não sei ao certo, começou. Sim, começou em 1900, mas assim, que as pessoas começaram a ter acesso mesmo há pouco tempo, sabe? Eu chuto aí uns 40 anos, vamos dizer assim que é 50 anos, 50 e 60 anos, tá? Vou chutar um pouco mais longe, assim. Há uns 60 anos que dá pra dizer que as pessoas estão indo nos psicólogos, estão indo nos analistas mesmo. Antes disso eram tão poucos profissionais, era um círculo tão específico, por uma realidade financeira tão específica, né? E agora, muito menos tempo, então, há menos de 10 anos, 15 anos, que as coisas estão se democratizando um pouco mais, né? E com isso vai diminuindo o estigma. Ainda se tem esse estigma do psicólogo para louco, do psicólogo que isso aí é pra doido, ou pra quem já tá morrendo, sei lá, qualquer coisa assim. Ainda se tem um pouco, mas eu acho que diminuiu bastante. Eu acho que diminuiu muito, na verdade. Quando eu entrei na faculdade em 2019, eu acho. Quando eu entrei na faculdade, as professoras já falavam assim, olha, já tem ainda, mas já tá diminuindo. Quando eu saí da faculdade, eu já percebi que já tinha diminuído muito mais, 5 anos depois, né? E hoje eu já percebo que diminuiu mais ainda, né? Para mim, sem falar do que é a minha profissão, mas não só sobre isso, eu acho que é um avanço, né? Poder possibilitar que essas pessoas, então, busquem ajuda, né? Pessoas que às vezes estão sofrendo há muitos e muitos e muitos anos, né? E que elas busquem ajuda, possam, enfim, se sentir à vontade de buscar um tratamento para aquelas mazelas, para aqueles sofrimentos que elas carregam a vida inteira, né? Sua terapia, então não é algo que tem muito tempo de existência. Eu acho que é comum da sociedade evoluir para entender que psicólogo, psiquiatra não é coisa de louco, é coisa de ser humano. Todo mundo deveria fazer. Você falou de abuso sexual na infância. Esse trabalho que eu faço em cadeias há muitos anos, eu fiquei na penitenciária feminina, acho que foram 16 anos. Eu fiquei absolutamente chocado com o número de mulheres, né, agora na cadeia, que contavam histórias de abuso sexual.
mulheres pobres sempre, que cadê no Brasil feita só para Sim. pobre, né? Mas um número absurdo, sabe? Eu nunca imaginei nos piores momentos que esse problema pudesse ser tão grave. Você tem recebido esse retorno também? Antes do Felca responder, isso é interessante o que o Drauzio fala. Agora não vou saber dizer, né? Teria que dar uma pesquisadinha, mas também não vem ao caso saber exatamente o número, né? Mas eu acredito, até por experiência prática, né? Da própria prática da psicologia, que qualquer número que nós tenhamos hoje de abuso sexual, qualquer número que nós tenhamos, ele é extremamente subnotificado. Porque muitas pessoas que sofreram abuso, tanto na infância quanto na adultez, mas aqui falando especificamente da infância e da juventude, muitas dessas pessoas nunca fizeram uma denúncia. Muitas dessas pessoas, às vezes, só vão compreender que foram abusadas muito mais tarde, muitos anos depois. Então, qualquer número, qualquer estatística que nós tenhamos sobre abuso sexual no Brasil e no mundo, que lugar que seja, interessa, indiferente, ele é um número subnotificado, extremamente subnotificado. Extremamente. Eu já peguei muitos casos de pessoas que foram abusadas na infância, na adolescência, e nunca fizeram uma denúncia. Nunca tinham aberto isso para ninguém. Às vezes, para mim, era a primeira vez que falavam sobre isso. Primeira vez que falavam para outra pessoa sobre isso. Né? E essas pessoas não entram na estatística. Então, assim, toda vez que vocês olharem qualquer notícia sobre crescimento, decrescimento, qualquer número sobre abuso infantil, abuso sexual, podem ter certeza que esse número é extremamente subnotificado. A realidade mesmo é muito pior, infelizmente. É impressionante, Drauzio, é impressionante. Muitas pessoas vieram me confessar e são milhares, milhões de pessoas e muitas pessoas do meu convívio social. Pessoas que já foram minhas amigas, já foram pessoas conhecidas, vieram falar comigo, olha, Felca, você lançou esse vídeo e eu nunca te falei. E agora que eu vi que você conhece sobre isso, está falando sobre isso, eu quero te confessar que eu também fui abusada sexualmente. E é muita gente, Drauzio, é muito comum. É assim, uma coisa que... E é por isso que o vídeo tomou essa proporção tão grande, porque conversa com a maioria das pessoas que tem crianças, obviamente, mas conversa com muitas pessoas que foram abusadas também. Então elas sentem ali um consolo, sentem ali um lugar de conforto mesmo. E realmente é extremamente comum, e o abuso sexual, ele não é só um episódio que aconteceu na sua vida. Ele deixa marcas eternas. Marcas eternas. O que é interessante é o seguinte, você não tem formação, vamos chamar de formal mesmo, não fez faculdade de psicologia ou estudou psiquiatria. A que você atribui o alcance que você conseguiu na internet falando sobre esses temas? Eu acho que é justamente por eu não ter tido uma formação. A pessoa, quando ela está me assistindo no celular, está me assistindo na TV, está me assistindo no computador, ela está vendo uma pessoa comum falando sobre ela. Eu estou o Felca já era muito grande antes de falar sobre isso. Claro que isso alavancou muito mais o nome dele, talvez levou o nome dele para pessoas que nunca teriam contato com ele. Mas ele já era muito grande, o nome dele já era enorme antes disso, né? E eu acho que isso foi a melhor parte de tudo, né? Porque ele já tinha uma visibilidade muito grande. E ele usou essa visibilidade dele para trazer, então, usar esse holofote que ele já tem e colocar um pouquinho dessa luz em um assunto seríssimo, né? Enfim. E claro que é exatamente por isso, né? Claro que tem carisma dele e tal, as pessoas, ele tem o humor dele, eu já acompanhei ele, há muitos anos atrás eu acompanhava ele quando ele começou o canal do YouTube dele, mas não foi só por isso, sabe? É porque ele já era uma pessoa que era do convívio, já era uma pessoa conhecida, né? E aí ele usou disso pro bem, né? Usou pro bem. Poderia ter usado para vender bet, por exemplo, né? Mas não usou para fazer outra coisa, né? Falando sobre você. Eu sou uma pessoa, um cidadão comum como você, que só decidi ligar uma câmera, que você pode fazer isso, inclusive, e convida a fazer. Eu acho muito importante as pessoas falarem sobre as coisas, denunciarem, falarem do que é importante, denunciar coisas que estão erradas, falarem do que é bom. Não precisa ser em escala nacional, seja na sua cidade, seja mesmo no seu bairro, na sua casa, na vizinhança. Sabe? Na vizinhança.
Quando se para na frente da câmera para discutir um tema como esse, não te assusta um pouco? Você dizer, bom, sei lá onde vai chegar esse tipo de mensagem, preciso pensar bem no que eu vou dizer. Tem uma responsabilidade, sim, eu faço um filtro de, olha, isso aqui eu vou tirar, isso aqui. O vídeo da adulteração, ele era um vídeo muito mais longo. Eu tirei todas as partes, tirei muitas partes ali que eu achava que não entrava, que não ia agregar a mensagem, para ele ficar bem seco, bem enxuto e dinâmico. Existe essa preocupação de, cara, isso aqui pode chegar muito longe, isso aqui pode mudar a minha vida a ponto de existirem muitas pessoas que vão ficar desagradadas com isso e quererem fazer mal pra mim, mas aquele impulso de, cara, isso precisa ser feito, ele é maior do que qualquer sentimento que eu tenho. Só preciso fazer, eu preciso fazer, precisa acontecer. É maior do que qualquer sentimento de medo, de preguiça, de repulsa, de qualquer coisa. Eu preciso fazer porque tá acontecendo e precisa mudar. Felca, muito obrigado pela sua disposição de ter vindo até aqui para conversar com a gente. Eu que agradeço, Drauzio. Imagina, obrigado pelo convite. Se você desconfia que tem algum transtorno psiquiátrico ou que está em sofrimento mental e não tem condições financeiras para consultar um profissional, procure as unidades básicas de saúde e especialmente o CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial, que é um órgão. Isso aí, são unidades da rede de saúde pública que você pode procurar auxílio caso você não tenha condições de bancar de maneira particular, né? Eu acho que foi um vídeo muito legal, eu gostei muito de ver. Eu acho interessante quando eu posso ver figuras como o Felca, por exemplo, que são figuras que a gente associa, por exemplo, ao humor, né? Afinal, ele cresceu como entretenimento, né, na internet, e eu gosto de vê-los em outras situações, né? Então, quase que como saindo daquela persona, daquele personagem Felca, né? E aí a gente poder ver o Felipe falando, né? O Felipe falando sobre si, sobre como ele se sente, né? Eu acho muito interessante, é uma coisa que eu gosto muito de consumir, né? Assim, eu acho que dá uma profundidade para aquela persona que a gente já acompanha às vezes na internet, mas não conhece ele de verdade, né? Que a gente só conhece uma pequena parte, né? E foi muito importante poder ver ele falar sobre o próprio processo de sofrimento mental dele, né? Um processo que, por vezes, é muito mais doloroso do que as pessoas pensam e que acontece de maneira muito diferente do que as pessoas acham que é, né? Bom, enfim, se você gostou do vídeo, se você achou minimamente interessante qualquer coisa que eu tenha dito aqui, considere deixar um like, se inscrever no canal. E se você, eventualmente, gostaria de iniciar um processo de análise, um processo psicoterapêutico, eu deixei o link do meu site aqui na descrição do vídeo, onde você pode acessar e saber um pouco mais sobre o meu trabalho, tá bom? No mais, seria isso. Agradeço a visualização de todos, forte abraço para todos vocês e até o próximo vídeo.